Essa pequena cidade no Canadá ficou chocada no ano de 2008, quando um crime ocorreu envolvendo uma criança que tinha apenas 12 anos. Foi um caso extremamente chocante, principalmente quando a população descobriu quem foi o assassino. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário. Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui e também de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. A cidade de Bridgewater, localizada no Canadá, é formada por uma população de apenas 2.500 habitantes. É o tipo de lugar onde os vizinhos se conhecem, crianças podem brincar até tarde na rua, já que a criminalidade é quase inexistente. Bridgewater é frequentemente vista como um refúgio tranquilo da vida urbana. É um lugar onde as famílias vêm para criar raízes, atraídas por sua atmosfera segura e acolhedora. A cidade em si é cercada pela natureza, o que torna um local popular para quem gosta de estar ao ar livre. Na noite de 27 de janeiro de 2008, o pânico e o medo tomaram conta de Bridgewater. Por volta das 8h30, uma mulher chamada Penny Brodeau entrou na delegacia e relatou que sua filha de 12 anos, Carissa Brodeau, estava desaparecida. Ela disse aos policiais que mais cedo naquele dia, as duas discutiram no estacionamento de um supermercado. Após a discussão, Penny foi até o supermercado comprar algumas coisas, enquanto Carissa ficou no carro. Mas quando Penny voltou, ela simplesmente tinha sumido. Penny disse que procurou pela filha dirigindo em pânico pelas ruas da cidade. Ela ligou para os amigos de Carissa, para a professora dela e para qualquer pessoa que pudesse saber onde sua filha tinha ido. Mas ninguém tinha notícias de Carissa. Para piorar a situação, a temperatura estava extremamente fria e uma tempestade de neve atingia a região naquela noite. Penny relatou que da última vez que viu sua filha, ela usava uma calça jeans, camiseta e moletom. O celular de sua filha tinha ficado dentro do carro. Para a polícia, foi um sinal de alerta imediato e eles começaram uma busca. O dia seguinte veio e passou, e ainda assim, ninguém tinha visto ou ouvido falar de Carissa. Como uma garota desaparecida em pleno inverno e com as temperaturas em queda, a polícia e a comunidade sabiam que não podiam perder tempo. Um alerta à imprensa foi emitido e uma busca em larga escala começou. Voluntários, policiais e equipes de busca vasculharam a cidade e arredores, desesperados para encontrar qualquer vestígio de Carissa. Em 29 de janeiro, o Departamento de Polícia realizou uma coletiva de imprensa para pedir informações ao público. Sentada diante das câmeras, Penny estava perturbada, com os olhos vermelhos, inchados e cheios de lágrimas, enquanto implorava pelo retorno seguro de sua filha. Ela implorou a qualquer um que soubesse de algo que se apresentasse e ajudasse a trazer Carissa para casa. Para o público, ela parecia uma mãe de coração partido, desesperada para encontrar sua filha. Naquele mesmo dia, surgiu uma pista. Um morador local, dirigindo pela William Webb Road em Webbville, a uma curta distância de Bridgewater, notou algo incomum na neve, um brilho rosa. Esse homem lembrou que na coletiva de imprensa, a polícia falou sobre a roupa que a Carissa usava quando desapareceu e um desses itens era um Crocs rosa. E isso chamou a atenção porque o que ele viu no meio da neve era rosa. Então ele foi lá, se aproximou e realmente era um Crocs rosa. Então ele pegou esse objeto e levou até a polícia, acreditando que pudesse ter alguma ligação. Testes posteriores confirmaram o que muitos temiam. Era realmente o sapato de Carissa. Mas apesar dessa descoberta assustadora, ainda não havia nenhum sinal da menina. Em 1º de fevereiro, outra coletiva de imprensa foi realizada. Mais uma vez, Penny fez um apoio emocionada, implorando a filha que voltasse para casa. Sentados ao lado dela, dessa vez estava o pai biológico de Carissa, Paul, e o namorado de sua mãe, Vernon McCumber. À medida que os dias se transformavam em semanas, a esperança de encontrar Carissa viva diminuía e suspeitas começavam a se enraizar. Com o passar dos dias,
a comunidade de Bridgewater ficou mais desesperada por respostas. A busca por Carissa Boudreaux se intensificou, mas apesar de todos os esforços, nenhum vestígio da menina de 12 anos foi encontrado. A polícia lutava contra a falta de provas concretas. Admitiram não ter confirmação de que Carissa esteve no estacionamento do supermercado na noite que desapareceu. Não havia imagens de câmera de segurança da área para sustentar a história de Penny. Essa revelação tornou a situação ainda mais preocupante, pois lançou dúvidas sobre o último avistamento conhecido de Carissa. Quanto mais o tempo passava, menor a probabilidade de ela voltar para casa em segurança. Em 6 de fevereiro, uma semana inteira após o desaparecimento de Carissa, as buscas se expandiram para incluir o rio La Have. Mergulhadores vasculharam as águas geladas, enquanto equipes aéreas e terrestres continuavam a cobrir o máximo de território possível. Apesar desses esforços, ainda não havia nenhum sinal de Carissa. Então, em 9 de fevereiro, quase 2 semanas após o seu desaparecimento, a trágica verdade finalmente veio à tona. Por volta das 11h35 da manhã, uma mulher ligou para a emergência. No momento, ela estava viajando por uma estrada rural com seu filho de 9 anos. Ao fazerem uma pausa e subirem um barranco, a criança viu algo saindo da neve. O menino se aproximou para ver o que era e foi nesse momento em que ele viu alguns dedos do pé saindo da neve. A criança ficou desesperada e chamou a sua mãe, que foi ali até o local e viu que realmente eram dedos humanos. Então a mãe ligou para a emergência e estava muito apavorada com tudo aquilo que ela tinha visto. Não demorou muito para que o corpo fosse identificado sendo de Carissa Boudreaux. Carissa não havia apenas fugido. Algo muito mais sinistro havia acontecido. Agora o estado que o corpo dela foi encontrado era terrível. Ela estava nua da cintura para baixo. Seu corpo estava congelado pelo frio do inverno, e sua calcinha estava puxada para baixo, abaixo dos joelhos. A blusa dela estava puxada para cima. O patologista forense-chefe da província de Nova Escócia, Dr. Matt Bowles, compareceu ao local. A partir de suas observações, ele notou que o corpo foi colocado no local antes do rigor, portanto, teria sido colocado logo após a morte. A princípio, a forma como o corpo foi exposto, com a camisa para cima e a roupa íntima para baixo, foi apresentada como se tivesse ocorrido uma agressão sexual, mas nenhuma evidência de DNA foi encontrada. Todas essas evidências foram ocultadas do público. Havia marcas de ligadura no pescoço de Carissa, então ela foi estrangulada e aparentemente seu corpo foi jogado ali, logo após sua morte. Quando a notícia do corpo de Carissa ter sido encontrada foi dada, as pessoas ficaram apavoradas com a possibilidade de alguém estar por aí assassinando e abusando sexualmente de crianças. À medida que a notícia da morte de Carissa se espalhou pela comunidade, a dor e a confusão tomavam conta de todos. Como algo tão horrível poderia acontecer em uma cidade tão tranquila e segura? Nos dias que se seguiram, os investigadores deixaram claro que não acreditavam que se tratava de um assassinato aleatório. 2 moradores de Bridgewater, que conheciam Carissa, foram levados para interrogatório e foram detidos por 24 horas, antes de serem liberados. Embora a polícia tenha mantido segredo sobre suas identidades, eles insistiram que estavam confiantes de que Carissa conhecia o seu assassino. O chefe de polícia, Brent Coulthard, recorreu à mídia para pedir aos moradores que não entrassem em pânico. Ele garantiu à comunidade que eles estavam seguros e que o assassinato de Carissa foi um incidente isolado. O chefe enfatizou que mais de 20 investigadores estavam trabalhando incansavelmente para levar o responsável à justiça. Ele pediu paciência e confiança no processo, mas, nos bastidores, a investigação estava aquecendo. O que o público não sabia na época era que os 2 indivíduos levados para interrogatório eram ninguém menos que Penny Boudreaux, a mãe de Carissa, e seu namorado, Vernon McCumber. Embora tenham sido liberados, a polícia estava longe de terminar as coisas com eles. As suspeitas dos investigadores estavam ficando cada vez maiores, informações que apontavam diretamente para Penny. A descoberta veio dos moradores que moravam no apartamento logo abaixo de Penny. Eles relataram ter ouvido uma discussão acalorada e barulhenta entre Penny e Vernon, depois do desaparecimento. Aparentemente, Vernon estava furioso. Ele jogava coisas pelo apartamento e gritava com Penny. Suas palavras ficaram gravadas na memória dos vizinhos. Penny, como você pôde fazer isso?
Estou enjoado de você. Eu não vou te ajudar. Estou deixando você. Na época da discussão ouvida, a polícia já estava considerando Penny como uma possível suspeita, mas essa nova informação deu mais confiança aos detetives. Ela pintou um quadro preocupante, um quadro que fez as aparições de Penny, aflita, em coletivas de imprensa, parecerem ensaiadas demais. Em 14 de fevereiro, Penny e Vernon foram levados de volta à delegacia. Foram informados de que os restos mortais encontrados à beira da estrada foram identificados como de Carissa. Então, em uma ação estratégica para coletar mais informações, os policiais prenderam Penny e Vernon. A polícia sabia que precisava manter tudo em segredo para preservar a integridade do caso. Enquanto Penny e Vernon ainda estavam presos, a polícia colocou um policial disfarçado na cela de Vernon. Esse policial disfarçado se passou por um membro de uma organização criminosa sediada em Montreal. Ele não insistiu em obter detalhes sobre a morte de Carissa. Em vez disso, apenas criou um vínculo com Vernon. Lentamente, mas com segurança, o agente disfarçado conquistou sua confiança, chegando a insinuar que poderia precisar de ajuda com uma oportunidade de negócio. Em troca, destruiria qualquer prova que a polícia tivesse contra eles. Tanto Penny quanto Vernon estavam animados com a ideia. Eles realmente achavam que poderiam ganhar dinheiro rápido trabalhando com esse criminoso. No início de maio, quando Penny e Vernon estavam fora da cadeia, eles se encontraram com um policial disfarçado para discutir como poderiam ajudar. Durante a conversa, Penny acabou revelando que os dois estavam com problemas com Carissa. Vernon havia dado um ultimato a Penny, ou ele ou Carissa. Vernon repetia para Penny que não podia mais viver com a filha dela. Esse ultimato, na mente de Penny, a deixava apenas com uma opção. Ela alegava que Vernon não tinha nada a ver com o assassinato em si. A culpa era toda dela. Penny então contou para o policial disfarçado o dia em que tudo aconteceu. O domingo, 27 de janeiro de 2008. Ela disse que ela e Carissa tinham saído para um passeio de carro por volta das 3 ou 4 horas da tarde, indo para uma cidade vizinha. Elas conversaram durante o trajeto, mas as coisas esquentaram. Ambas estavam com raiva. Penny disse que fez o que tinha que fazer. Elas retornaram ao estacionamento do supermercado por volta das 5h30. Penny entrou deixando Carissa, sozinha e viva no carro. Ela chegou a ligar para Vernon de dentro da loja, deixando uma mensagem de voz dizendo que Carissa não estava no carro quando ela saiu. Ao retornar ao veículo, ela colocou as compras no porta-mala. Foi então que pegou um pedaço de barbante e guardou no bolso, pois, segundo suas palavras, sabia que precisava se livrar dela. Carissa continuou dizendo que queria sair do carro, então Penny dirigiu até a William Webb Road, esperou até escurecer e finalmente parou. Ela disse a Carissa que se quisesse sair, poderia. Penny admitiu que não podia deixar a filha voltar e contar às pessoas como ela era uma mãe horrível. As duas saíram no carro, e foi então que Penny se lançou sobre ela. Estava escuro e nevava, e Carissa escorregou, caindo de costas. A única coisa que ela disse foi: "Mamãe, não." Penny descreveu como imobilizou a filha, usando o joelho no peito de Carissa e o peso do próprio corpo para impedi-la de se mover. As mãos de Carissa estavam presas sobre ela, e Penny pressionou os joelhos para mantê-la imóvel. Cara a cara com a filha, Penny pegou o barbante, enrolou nas mãos e depois no pescoço de Carissa. Puxou com toda a força, entrelaçando a corda até não sentir mais a respiração da filha. Mas quando terminou e não ouviu mais nenhum movimento, arrastou o corpo de Carissa de volta para o carro, jogando-a no chão do banco do passageiro. Penny então dirigiu até Bridgewater para decidir o que fazer em seguida. Depois, dirigiu até um local isolado, tirou o corpo de Carissa do carro e o arrastou para um barranco. No processo, as calças e a calcinha e as meias de Carissa foram tiradas. Penny deixou o corpo dela ali, posicionado de forma a dar a impressão de que Carissa foi vítima de um abuso sexual. Ela então rolou a filha para o alto, confiante de que a nevasca esconderia o corpo dela por um tempo. Penny voltou para o carro, dirigiu até um local e jogou fora as roupas e o crocs que restavam de Carissa. Ao chegar em casa por volta das 7 ou 7h30, contou a Vernon que Carissa estava desaparecida. Em seguida, ligou para os familiares, amigos e professores, tentando fingir que era uma mãe preocupada e desesperada. De forma assustadora, Penny admitiu que faria qualquer coisa por Vernon, e que a ideia de perdê-lo era mais difícil do que a ideia de perder a sua própria filha. Ouvir essas confissões deixou o investigador disfarçado atordoado. Penny não só confessou, mas também forneceu detalhes específicos e perturbadores
que só o assassino sabia. Penny levou o policial disfarçado ao local onde assassinou Carissa. Ela queria mostrar a ele exatamente como tudo tinha acontecido. Ao chegarem ao local, Penny, calma e quase despreocupada, começou a descrever cada detalhe. O que Penny não sabia era que toda a cena estava sendo gravada. Os policiais que gravaram a cena junto com o agente secreto ficaram surpresos com a facilidade em que ela relatou os eventos. Na manhã de 14 de junho de 2008, Penny Broderwood foi finalmente presa pelo assassinato de sua filha. Inicialmente ela foi acusada de homicídio em primeiro grau, mas em um acordo judicial ela se declarou culpada de homicídio em segundo grau, o que a levou a uma pena perpétua, sem direito à liberdade condicional por 20 anos. Quanto a Vernon McCumber, ele não enfrentou nenhuma acusação. O tribunal concluiu que ele nunca pediu a Penny para assassinar Carissa. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, com certeza foi um choque para a população daquela cidade quando eles descobriram que foi a própria mãe que tirou a vida da filha. Foi um caso que chamou muito a atenção porque não acontecia esse tipo de crime, e saber que a própria mãe teve coragem de fazer tudo aquilo apenas para ficar com o namorado foi realmente terrível para eles. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.